Bom, pastor, qual é o alimento que o Senhor tem para nós nessa noite? 15 para as 8 agora, né? Qual é o alimento que o Senhor tem para nós nessa noite? Olha, eu tenho que dizer para você que no fundo eu não queria pregar isso aqui não. Não queria não. Mas eu tenho que dizer para você que por mais que eu não quisesse pregar isso aqui, é o que Deus me pediu para pregar. Por quê? Porque nós somos a igreja, amém? Nós somos o corpo. Então, eu querer falar desse personagem aqui, eu não tenho muita vontade de falar dele. Eu não quero falar muito dele, mas tem momentos que nós precisamos falar dele. E eu não queria, mas eu tenho que falar. Porque nesse momento eu sinto que o Senhor quer nos alertar como filhos de Deus. O Senhor quer nos dar instrução como filhos de Deus. Quando eu era jovem no ginásio, eu tinha um inimigo, que era o relógio. Porque todas as vezes que eu ia fazer prova, eu sempre era um dos últimos a entregar a prova. E eu olhava assim do lado, todo mundo entregando, depois de 30, 40 minutos, né? Tinha 50 minutos de aula, eu falava, meu Deus, ou esse povo é muito inteligente ou eu sou burro. Porque esse povo entrega a prova rápido e eu estou aqui com mais 5 questões, não consigo ainda terminar. E a professora olhando mais 5 minutos, mais 3, e o tempo acabando e dando aquela angústia em mim, porque eu sabia a resposta, mas não conseguia no tempo preencher tudo. Então eu tinha um inimigo declarado, que era o relógio. E eu sempre ia na prorrogação, quando o juiz já estava apitando, correndo, entregando a prova. Porque eu era mais devagar, eu não conseguia fazer tudo rápido. Então, o tempo era um inimigo para mim. Eu sempre era um dos últimos a entregar as provas. Depois que eu fui crescendo, eu descobri que além do tempo, isso até na faculdade foi assim, né? Eu era um dos últimos a entregar. Só que quando eu cresci, comecei a conhecer mais a Deus, eu descobri que eu tinha um inimigo maior que o tempo, né? Quem que é esse inimigo? Quem que é esse inimigo? Ninguém sabe. Jesus. Você não sabe que você tem um inimigo, querido? Meu Deus. Pastor, é minha natureza carnal? Sim, ela é tua inimiga. Ela não, nada você vai agradar a Deus nela, né? A carne para nada presta. E jamais poderemos agradar a Deus nela. Mas não é esse inimigo. Eu estou falando do próprio, o diabo. Ele é também um inimigo seu. Ele veio para matar, roubar e destruir. E eu quero te passar algumas coisas importantes nessa noite a respeito desse personagem, né? Desse ser espiritual. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas dizem, o diabo é burro. O diabo pisa na cabeça dele. Vai lá e não sei o que, já está vencido. Sim, ele já está vencido em Cristo na cruz. Mas querido, não subestime a inteligência dele. Não subestime a força dele. É lógico que ele não tem poder acima de Deus. É lógico que ele não tem autoridade acima de Deus. Mas no mundo espiritual, no reino de Deus e no reino das trevas, há hierarquia. Há níveis de autoridade espiritual. Assim como no reino de Deus há autoridade espiritual, hierarquia espiritualmente, no reino das trevas também. Tem demônios menores e demônios maiores. Existem principados e potestades. Existem demônios que agem aqui, existem demônios que agem a nível de nação, existem demônios, principados e potestades que agem a nível de Brasil, de estado, de município. Então o mundo espiritual das trevas é muito bem organizado. E você não está brincando com fogo, ou melhor, né? Não pode brincar com fogo, porque se brincar você se queima. Então nós precisamos conhecer, lógico, acima de tudo a Deus, mas não subestimar o inimigo, achando que o inimigo não tem força, não tem autoridade, não pode fazer nada. Ele pode sim, e ele faz, e ele trabalha, e ele é sagaz, e ele é sutil, e ele é inteligente. Antes de você conhecer a Bíblia, ele já conhecia. Antes de você existir, ele já existia. Ele sabe como enganar, ele sabe como trabalhar, ele sabe jogar xadrez. Quem já aprendeu a jogar xadrez aqui? Antigamente eu sabia, agora eu já esqueci. Ele pensa, ele articula. A Bíblia fala, seja simples como as pombas e prudente como a serpente. Pastor, é só pisar na cara do diabo. Você está achando que é fácil assim? Tem até musiquinha, pisa na cara do diabo, não sei o que. Foram lá repreender
um espírito maligno onde Paulo estava. E aquele endemoniado, aquele espírito maligno disse: pera, rapaz, Jesus eu sei quem é, Paulo também sei, ou seja, eu me submeto à autoridade deles, mas você, eu não sei quem você é não. E partiu para cima do cara, arrancou a roupa do cara, largou o cara pelado lá, ele passou a maior vergonha. Então, não é para ter medo do diabo, mas é para saber que ele é o teu adversário, além da tua natureza carnal. E ele vai influenciar a tua natureza carnal para fazer você pecar. Então nós temos que tomar cuidado sim com ele, saber que ele é astuto, ele é sagaz, ele é inteligente, ele sabe trabalhar. Como o pastor Francis Lira uma vez esteve aqui, ele disse assim: olha, todos os dias eu acordo de manhã e o diabo diz assim: hoje eu vou derrubar ele. Ele vai tentar, mas aí ele não consegue, mas ele tentou. No outro dia, o pastor disse assim: eu acordo de manhã, vou sair, e o diabo olha para mim e diz assim: hoje eu vou te derrubar. Por quê? Porque ele é perseverante, ele é persistente, ele não desiste. E o que mais ele quer? Que você ache que ele não faz mal a ninguém, que ele está lá cuidando dos demônios dele, que ele está lá destruindo a vida dos ímpios, né? Aprontando, aprisionando, escravizando. Mas sabe qual é o objetivo maior? Não é destruir ímpio, porque o ímpio já deu legalidade e autoridade para ele trabalhar. O maior objetivo dele é destruir a igreja. O maior objetivo dele é de tocar na noiva. O maior objetivo dele é de ferir a igreja, porque quando ele fere a igreja, ele fere o noivo. Então, não é para ter medo dele, mas Jesus já nos deu a autoridade dele, sobre ele, sim. Mas a questão é até onde você recebeu a autoridade. Qual é a patente que você recebeu? Até em que nível você tem autoridade? Porque no reino das trevas há uma hierarquia. Então nós precisamos discernir coisas espirituais. Nós precisamos saber como ele trabalha. Eu nunca esqueço daquele filme, eu vou ler o texto já. Nunca esqueço daquele filme, O Predador. Quem já viu esse filme há muitos anos atrás? Uns camaradas, né, Schwarzenegger, todos uns caras formados de guerra na selva, lutando contra uns inimigos, embrenhando no meio da selva. De repente, a equipe dele começou a ser dizimada, começaram a morrer, um a um. E um deles parou, reuniu o que sobrou ali e falou: gente, espera aí, tem alguma coisa errada. A gente é experiente aqui em termos de guerra, a gente sabe lidar com os nossos inimigos, mas esse inimigo que está nos matando é diferente. Esse inimigo, eu nunca vi um inimigo igual esse. E aí eles começaram a ficar preocupados, porque ele não via o inimigo, só que o inimigo atingia ele. E Deus na época disse assim: vê esse filme. E eu fui ver o filme. Ele falou: assim é o diabo. É um inimigo que você não vê, porque ele se escondia, né? Ele se tornava invisível. Ele via os seus adversários, eram os personagens ali do filme, só que os personagens não viam ele. O diabo te vê, o diabo olha como ele vai te atingir, tentar te destruir, mas você não está vendo ele. Então fica mais fácil ele conseguir te atingir. Eu falo que o inimigo é como alguém que está passando na rua e ele está escondido num lugar, ninguém o vê, mas de repente ele está com uma potente arma e dá uma rajada, um tiro de fuzil, um tiro certeiro, atinge você, você cai, está ferido, machucado, está morrendo, e alguém chega para te socorrer, e você diz assim: eu estou morrendo, e a pessoa diz: o que aconteceu? Eu não sei, eu fui ferido. E a pessoa diz: quem te feriu? E você diz: eu não vi, eu não sei. Por que você foi ferido? Eu também não sei. Então o diabo, o que mais ele quer é isso, é atingir a gente, é atingir os ímpios também, sem que você saiba por que foi atingido, e sem que você saiba quem te atingiu. Eu falo que não tem coisa pior do que se apanhar sem saber quem te bateu e por que se apanhou. Acho que a pior coisa para um camarada é: por que você apanhou? Não sei, cara. Quem te bateu também não sei. O cara entra em desespero, porque ele fala: posso apanhar de novo e nem sei quem vai bater. Assim é o diabo. Ele bate, você não sabe quem bateu e nem por que apanhou. Porque se você sabe por que apanhou, você vai evitar apanhar de novo. E se você sabe quem bateu, você vai trabalhar para que essa pessoa não te alcance. Então o diabo ele faz isso, seja com crente ou com ímpio.
Ele vai tentar te atingir sem que você perceba que foi ele que atingiu. E nem porque você foi atingido. Se deu brecha à legalidade, você não vai descobrir. E ele vai te arrebentar. Então, o nosso alerta de Deus hoje é: não subestime o seu adversário, não subestime o teu inimigo. Ele é astuto, ele é sagaz como a serpente, ele é mais esperto do que você imagina, e ele faz o jogo de xadrez. E eu vou te mostrar como ele trabalha, porque você precisa ser maduro espiritualmente, para identificar espiritualmente as ações malignas das trevas. As ações malignas que Paulo fala, que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do mundo tenebroso das trevas. Então a tua luta, querido, nunca vai ser contra uma pessoa, nem deve. A tua luta nunca deve ser contra A, B ou C. A tua luta deve ser contra a ação espiritual nos ares, a ação maligna do diabo. Amém? Está me entendendo? João 14:30, se você abrir a sua Bíblia. Cadê? Só na introdução foi 15 minutos. Estou enrolado. Boa pergunta agora. O que está escrito em João 14:30? Lê alguém bem alto aí para mim. João 14:30. Então põe aqui, ó. Isso, está aqui, pronto. Eu ia pedir para ler, mas eu esqueci que nós temos aqui. Não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Eu marquei aqui: nada tenho dele em mim. Não há nada dele em mim. Olha o que Jesus dizendo. Olha, o príncipe deste mundo se aproxima. Ele vai trabalhar. Ele vai investir, mas não há nada dele em mim, ou nada tenho dele em mim, nada tenho dele em mim, não há nada dele em mim. Isso que Jesus falou, queridos, é profundo. Você já parou para imaginar o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, o diabo está agindo, está trabalhando. Só que nada do que ele é e tem, eu compartilho. Nada do que é da natureza dele, eu deixo entrar no meu coração. Nada do que ele faz, eu também faço. Nada do que ele carrega, eu também carrego. Ou seja, eu não tenho parte com ele. Jesus está dizendo. Por que Jesus disse isso? Por que Jesus falou isso? Querido, você não pode dever nada ao inimigo, porque o inimigo cobra. Se você dever algo para ele, ele vai te cobrar. Então você não pode dever nada ao inimigo, não pode dar brechas na sua vida. Então o tema da mensagem hoje é: não dê brecha ao diabo. Não dê brecha ao diabo. Por quê? Porque se você der brecha, se você der legalidade para ele, ele vai agir. Se você der a arma na mão dele, ele vai atirar. Se você der munição para ele, ele vai usar. Ele não vai dizer assim: ah, coitado, ele não sabia que ele está dando munição para mim, ele não sabia que ele está dando a arma na minha mão. Não, ele vai usar. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, não podemos dar brecha, legalidade, não podemos dar autoridade para ele agir. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? É permitir que ele use a sua vida, que ele trabalhe na sua vida, que ele ocupe a sua mente, que ele leve você a pecar, que ele leve você a fazer qualquer coisa que venha pecar e ferir o coração de Deus. Então não deis lugar, não permita que nada dele entre no seu coração. Não permita que ele te engane, te seduza como a serpente. Não permita que ele ocupe espaço com tudo que não presta dentro dele, jogando dentro da tua mochila.
da tua bagagem. Então não deis lugar para ele, não deixa ele entrar na tua casa, não deixa ele entrar no teu coração, não deixa ele entrar na tua mente, não deixa ele entrar nos teus pensamentos, não deixa ele agir nas tuas circunstâncias, não deixa ele agir nas tuas palavras, não deixa ele agir na tua vida. É o que a palavra diz, não deis lugar ao diabo. E se nós não entendermos isso, em Tiago 4,7 fala assim: fortalecei-vos no Senhor, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Significa o quê? Vai ser travada uma batalha diária. Você tem que se fortalecer no Senhor. Você tem que resistir ao inimigo que vai investir contra você. E só depois que você resistir ele, por se fortalecer no Senhor, é que ele vai fugir de você. Então o negócio, querido, não é tão simples assim. Ah, pastor, isso é só para quem lida com batalha espiritual, para quem gira no manto, né, para quem está lá na equipe de intercessão, e para quem ora de madrugada. Não, isso é para todo cristão, para todo crente. Porque o diabo não vai escolher A ou B para atacar, para enganar, para destruir, para ferir, para machucar. Não, ele sai assim, ó, metralhando. E ele quer atingir todo mundo. Então nós precisamos entender que ao fortalecermos no Senhor, nós vamos conseguir resistir ao inimigo, ao diabo. E aí, resistindo ele não vai ter saída, ele vai fugir, porque ele vai ver a santidade de Deus em você, ele vai ver a autoridade de Deus em você. Agora, se ele não vê santidade de Deus em você, autoridade de Deus em você, se ele vê um menino, uma criança imatura, que não sabe discernir da mão direita e da mão esquerda, o que você acha que ele vai fazer? Ele vai fugir de você? Ou ele vai arrebentar com a sua vida? Então, como nós estamos espiritualmente, para que possamos dizer, eu estou resistindo ao inimigo, e ele vai fugir de mim, se eu não me fortalecer em Deus e não amadurecer espiritualmente, não ser uma criança, um menino infantil espiritualmente, que não tem discernimento. Então eu preciso amadurecer, ter discernimento. Querido, eu preciso ver coisas espirituais. É isso que eu preciso falar para você. Você precisa ver coisas espirituais. Ah, pastor, Deus deu dom para ver coisas espirituais. A Izenete lá do Ministério da Lagoinha, aquele outro da libertação lá, o Lobo, né? Cláudio Lobo. Ah, eles veem demônio para tudo quanto é lado, eles veem o mundo espiritual, eles veem as enfermidades. Sim, eles receberam um dom a mais especial, né, para o ministério que eles exercem. Mas o Senhor tem para mim e para você o que for preciso para que você veja o mundo espiritual. E você não pode ser um crente que se acomoda e fica assim, como alguém me disse uma vez: ah, pastor, é melhor eu nem conhecer muito o diabo, porque ele fica na dele, eu fico na minha. Porque vai que ele vê que eu estou vendo ele, vai que ele vê que eu estou indo para cima dele, aí ele vai vir contra mim. Ué, mas peraí, Deus não falou para você ter medo dele, Deus falou que você já venceu ele em Cristo. Só que esse venceu ele não é automático. Você tem que se posicionar espiritualmente, porque ele vai vir contra você mesmo. Então eu preciso discernir o mundo espiritual, eu preciso ser maduro. Quando eu entro numa igreja, eu preciso discernir aquela igreja. Quando eu converso com as pessoas, eu preciso discernir a conversa com essas pessoas. Eu preciso estar atento, eu preciso estar ligado, eu preciso estar conectado com os céus, porque senão o diabo me engana. E olha que o diabo me enganou várias vezes. Ah, pastor, se ele enganou tu que é pastor, imagina eu. Então se eu sei que ele tem a capacidade, a sagacidade de enganar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser mais ligeiro que ele. Eu tenho que buscar mais a Deus para ter discernimento, para não ser enganado, engodado. E se eu preciso, que sou líder, não que eu sou melhor do que você, mas pela oposição que eu ocupo, eu preciso disso, você também precisa. Amém? Então nós temos que sair da imaturidade, da infantilidade espiritual e dizer: Senhor, abre meus olhos espirituais. Eu preciso ver coisas espirituais. Eu preciso ver o inimigo agindo. Eu preciso saber das estratégias dele. Olha, eu nem estou no ministério de intercessão, não importa. Não estou pedindo para ir para lá, mas eu estou pedindo que o Senhor abra meus olhos espirituais.
Porque eu preciso ter discernimento do mundo espiritual. Porque eu preciso discernir o que é uma coisa e outra. Eu não quero ser enganado pelo diabo. Então eu preciso discernir. E só discerne quem é maduro. E mesmo quem é maduro corre o risco ainda de ser enganado. Porque ele é muito sagaz. Ele é muito astuto. E você precisa acordar. Nós precisamos acordar. Amém? Jesus disse, né? Não carregue nada que é dele. Não deixe ele jogar em você nada que é dele. Você não pode ter consigo nada que vem dele. Você vê lá em Mateus 16, 23, que Pedro, primeiro ele fala assim: ó Senhor, tu veio dos céus, tu és o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus fala: uau Pedro, na linguagem de hoje, uau Pedro, foi o Pai que te revelou isso. Passa um tempinho ali na sequência do texto, Jesus falou: olha, mas é necessário que o Filho do Homem padeça, seja entregue nas mãos das autoridades, seja julgado injustamente, condenado e morto. Pedro chega para o mestre logo na sequência: pera aí mestre, vem cá amado, isso não vai acontecer com tu não. Não, que isso, esse lugar não é para você não, nós não vamos deixar isso que aconteça. O que Jesus fez? Valeu Pedrão, tamo junto. Puxa, que bom que você me ama, hein? Você vai me livrar dessa. Ah, que bom. O que Jesus fez? Quando Pedro vem e diz aquilo, o que Jesus fez? Para trás de mim, Satanás, você é pedra de tropeço. Você não discerne as coisas dos céus, a não ser as coisas do homem. Jesus tinha discernimento. Pedro, no momento, recebe a revelação de Deus e diz quem Jesus é. Daqui a pouquinho, o diabo vem, usa Pedro, na ignorância dele, e fala algo para seduzir Jesus e dizer: não, você não tem que ir para a cruz, você não precisa. E Jesus, na maturidade em Deus, fala: opa, agora não foi o Pai que te revelou isso, agora eu sei que foi o diabo que colocou isso na tua boca. Sai daqui, sai da minha frente, para trás de mim, eu repreendo essa tua palavra. O que é isso? Discernimento. Sabe a hora que foi Deus que falou e sabe a hora que foi o diabo que falou. Agora, por que Pedro falou aquilo? Ignorância espiritual, falta de entendimento, falta de discernimento. Olha, você conhece o que é do homem, mas não as coisas de Deus. Se nós não conhecermos as coisas de Deus, nós vamos interpretar somente as coisas dos homens. E nós ficamos vulneráveis para o diabo nos enganar. Porque ele veio para quê? Para ser nosso amigo? Ele veio para te enganar, querido. Ele veio para fazer você um boneco na mão dele. Nem eu nem você podemos deixar ele nos enganar, nos seduzir, nos enredar. Então, quando eu fui amadurecendo espiritualmente, buscando mais a intimidade com Deus, eu percebi que eu tinha um inimigo maior do que o inimigo que eu achava que eu tinha, que era o tempo. Depois eu fui descobrindo que tinha um outro inimigo, que era a própria minha natureza carnal. Depois eu descobri que além da minha natureza carnal, eu tinha outro inimigo, que era o diabo. Falei: meu Deus, é muito inimigo para uma pessoa só. Está difícil a coisa. Mas eu só tinha uma decisão: ou eu recuava, sentava na mesa, sentava na cadeira como um covarde, e me acovardava de tudo aquilo que Deus tinha para fazer na minha vida, ou eu enfrentava, acreditava o que Deus fez para mim na cruz, e o que Ele tinha de propósito na minha vida, e enfrentava o inimigo. Eu só tinha essa saída. E eu resolvi partir para cima. E eu resolvi ir para a batalha. Então, eu sei com quem eu lido. Eu sei os livramentos que Deus já me deu. Eu sei aonde Deus já me levou espiritualmente. Eu sei as revelações que recebi de Deus. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu entrei numa batalha com o inimigo. E eu preciso ter discernimento, e eu preciso ter revelação, e eu preciso ter entendimento. Porque eu não posso guerrear e lutar com quem eu não conheço. E eu preciso ter a revelação de Deus sobre as ciladas do inimigo e as armadilhas dele. Porque eu não estou lidando com gente. Eu estou lidando com o mundo espiritual. E o mundo espiritual é mais real do que você colocar a mão nessa cadeira e você saber que essa cadeira existe.
O problema é que se você não for maduro, você vai acreditar mais nessa cadeira que você está vendo do que naquilo que você não vê. E a palavra de Deus diz que as coisas que nós não vemos são mais real do que aquilo que tocamos. Porque isso um dia vai deixar de existir, mas as coisas espirituais não deixarão de existir. Então nós precisamos discernir. Fala para o teu irmão, irmão, tem que discernir, tem que ser maduro, tem que entender as coisas do Espírito. Amém? Muito bom. Vamos lá. Não deis lugar ao diabo. Já pensou você voltando para a tua casa assim? Não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo. Meu Deus, no que eu posso dar lugar ao diabo? Meu Deus, no que eu posso dar lugar ao diabo? Não há nada dele em mim. Será que há alguma coisa dele em mim? Será que há alguma coisa do que ele é de ruim entrou em mim? Será que me contaminou? Ai meu Deus, e agora? Senhor, me revela. Não quero nada dele em mim, não posso dar lugar ao inimigo. Ele é esperto, ele é sagaz, ele vem para me enganar, para me seduzir. Ele vai querer me usar, ele vai querer atrapalhar minha vida, ele vai querer me destruir, ele vai querer fazer um monte de porcaria comigo. Deus tem misericórdia. Quando você mente, você está dando lugar ao diabo. Você está caminhando com ele, porque ele é o pai da mentira. Então quando você mente, você está dando lugar ao diabo. Você está permitindo ele te usar. Você está caminhando lado a lado com ele. O que mais, pastor? Quando você fala palavras torpes, quando você fala palavrão, quando você xinga, você está dando lugar ao diabo. Porque isso é dele. E se você faz o que ele faz, e se você age como ele age, e você recebe o que é dele e coloca na tua vida e pratica, você está em pecado. E você está dando lugar para ele, está tendo algo que é dele compartilhado com você. Isso é de Deus? Não. Então, eu preciso verificar se há alguma coisa dele que entrou na minha vida. A mentira é dele, entrou na minha vida? As palavras torpes é dele, entrou na minha vida? O engano é dele, entrou na minha vida? A crueldade contra o próximo entrou na minha vida? O engano, quando eu engano alguém, quando eu minto, quando eu engano alguém, de quem vem? Dele. Entrou na minha vida? Eu estou participando? Eu estou fazendo o que ele faz? Eu estou herdando o que é dele? Então não posso dizer o que Jesus disse: não há nada dele em mim. E eu e você precisamos lutar para poder dizer todos os dias: não há nenhuma porcaria dele dentro da minha vida, no meu coração. Não há nada dele em mim. Não estou carregando nada que não presta, que é dele. O que mais, pastor? Você lesou alguém? Você prejudicou alguém? Trouxe prejuízo para alguém? Então alguma coisa dele em você. E você deixou ele agir. Então eu não quero lesar ninguém. Eu não quero prejudicar ninguém, porque ele quer lesar. E aí ele vai fazer o quê? Que eu seja um instrumento para lesar alguém. Então eu não quero nada dele em mim. Então eu preciso verificar: estou lesando alguém? Estou enganando alguém? Estou mentindo? Inveja, ciúmes é de Deus? Não, é do diabo. Tenho inveja de alguém? Tenho inveja de alguém? Tenho ciúmes de alguém? Se tenho, preciso pedir perdão, porque isso é dele, e eu não quero nada dele em mim. Então não posso deixar que essas coisas entrem no meu coração. Irmão, tirou aquele carro zero, meu Deus, nem trabalha direito, nem cumpre horário. Olha lá, está com aquele carrão zero, e eu aqui com esse fusquinha, 66. Meu Deus, que inveja. Ô Senhor, abençoa a vida dele. Repreenda essa inveja, esse sentimento maligno do diabo. Não há nada dele em mim. Então eu removo isso que ele está tentando jogar na minha mente, no meu coração. Sai em nome de Jesus. Eu vou orar e abençoar para que ele seja mais próspero. E Senhor, tem misericórdia, me dá também um carrinho. Pronto, você não pecou. Amém? Você não pecou.
Agora, quando eu deixo a inveja entrar, o que acontece? Algo dele entrou em mim. E se entrou em mim, me contamina. E se me contamina, fere a santidade de Deus e me afasta de Deus. E aí eu não estou caminhando na direção do Espírito, eu estou caminhando de mão dada com o diabo. Eu não quero andar de mão dada com o diabo. Você quer? Sim ou não? Não, né? Então abre teu olho. Amém? Abre teu olho. Que mais? Eu tenho que ser aquela pessoa que eu quero ajudar as pessoas. Você tem que ser aquela pessoa que quer ajudar, contribuir. Se não der para ajudar, meu irmão, fica quieto, né? Não prejudique. Não dá para ajudar? Não prejudique. Então, se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Se eu não posso ajudar, então, não seja instrumento para prejudicar a vida de alguém. Nós precisamos nos afastar dos feitos, das obras do inimigo, né? Porque se algo dele estiver em nós, nós estaremos nos aproximando dele. Mas se o Espírito de Deus governar a nossa vida, nós estaremos resistindo ele, e ele vai fugir de nós, e nós estaremos na luz, tendo a revelação de quem somos e como estamos. Porque sabe o que o diabo procura fazer, na medida que o tempo vai passando? Ele vai cauterizando a consciência da pessoa, e ela vai perdendo a consciência do certo e do errado, ela vai perdendo a noção do pecado, ela vai ficando adormecida, e perde o discernimento, que talvez nunca teve, e fica mais difícil ter. Então para ela muita coisa acaba sendo normal, ou às vezes ela vai pecando, e nem percebe que aquilo está trazendo consequência, porque ela já foi enredada, já foi enganada, e aí ela fica adormecida, entorpecida pelo pecado, pelo diabo, e aí é fácil ele agir na vida de uma pessoa assim. Então nós precisamos clamar a Deus misericórdia, porque podemos nos afastar dos feitos dele, ou podemos nos aproximar dele. Quando eu faço a vontade dele, algo dele está em mim, eu permito que entre na minha vida, eu estou me aproximando dele, eu estou me assemelhando ao caráter dele, sujo. Mas quando eu me afasto, eu resisto, eu busco a santidade, eu estou me aproximando ao caráter de Cristo, e aí eu estou me afastando dele, e ele vai fugir de mim. Então qual é a escolha que nós precisamos fazer, né? Se andarmos na vontade de Deus, ouvirmos a voz do Espírito Santo, não dando lugar para a natureza carnal, nem ao diabo, nós com certeza estaremos caminhando em direção à vontade de Deus. Mas como eu disse, ele é sagaz, ele é sujo, e ele trabalha no engano, na mentira e no erro. Por isso que criança espiritualmente, gente matura espiritualmente, é muito fácil de ser ludibriado, enganado, porque não enxerga realidades do mundo espiritual. Qual é mais fácil, você enganar um adulto de 20 anos, ou você enganar uma criança de 5 anos? Um adulto inteligente, um adulto com conhecimento. É mais fácil enganar uma criança de 5 anos, é ou não é? Que é mais fácil, tirar um pirulito de uma criança de 5 anos, ou tirar alguma coisa de um adulto de 20? É lógico, é mais fácil enganar a criança. Então o diabo sabe que se ele te vê como uma criança espiritualmente maturo, sem discernimento espiritual, é fácil ele te enganar, é fácil ele trabalhar na tua mente, é fácil ele te iludir, é fácil ele manipular você. Agora, se você for maduro espiritualmente, você vai dar trabalho para ele, não vai ser tão fácil ele te enganar. Não é porque um é melhor do que o outro, não, é um lugar que Deus tem para você, é um lugar que Deus quer te colocar, e nós não podemos subestimar a ação do diabo, porque o diabo quer mais o quê? Destruir a gente, eu e você, amém? Então nós precisamos ter esse discernimento desse inimigo, que é muito sutil, e não podemos dar brecha a ele. Em João 10, 9 e 11 diz: o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e tenham
Em abundância, eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas, Jesus disse. Olha, o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Não tem demônio bonzinho, não tem demônio sincero, não tem demônio amigo, não tem. Mesmo quando ele aparentemente faça algo bom, porque ele não sabe fazer nada bom, mas mesmo quando aparentemente parece que aconteceu algo bom, que vem dele, esse bom é só para te enganar. Porque o objetivo é engordar o peru para o dia da ceia. Ele vai enganar você para o dia que ele vai preparar para te matar. Então, não há verdade nele. Ele sempre vai trabalhar no engano para te destruir, seja hoje ou trabalhar a tua destruição para amanhã. Isso ele vai fazer sempre, porque é a natureza dele, né? Quando Satanás entrou na serpente, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, quando o diabo entra na serpente, ela diz assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. O que a serpente fez com astúcia? Foi isso que Deus disse? Não, não é bem isso que Deus disse. Na realidade, Deus não quer que vocês tenham conhecimento, Deus não quer que vocês sejam como Ele. E deu toda uma justificativa para convencer a mulher de que Deus não estava falando a verdade, que Deus estava enrolando, enganando eles. E ela sim estava abrindo os olhos para dizer, olha, não é bem assim que Deus disse, olha, o que Ele quis dizer é por causa disso, disso e disso, é outra coisa. Então a serpente, ela soube trabalhar, né? Olha, certamente não morrereis. O que ela quis dizer? Deus é mentiroso, Deus está enganando vocês. Deus não disse a verdade para vocês, mas eu vou dizer a verdade para vocês. Isso é coisa do diabo. O diabo faz assim. Está lá em Gênesis 3, de 1 a 4. Quando eu disse que o diabo entrou em Pedro, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Porque Pedro disse algo primeiro pela revelação de Deus? Porque Deus revelou. Mas o que a Bíblia nos ensina? Que tem momentos que é Deus que vai revelar algo, mas tem momentos que é o diabo que vai te enganar a pensar e agir de forma errada. Então tem gente que no momento está sendo usado por Deus aqui, você fala, glória a Deus, mas quando chega no final da tarde, da brecha, é o diabo que está usando. Você fala, meu Deus, como é que eu faço? De manhã foi Deus que usou, e agora à tarde é o diabo que está usando? Mas não foi assim com Pedro? Foi assim com Pedro. Pode ser com qualquer um. Se você der brecha, o diabo usa de manhã, o diabo usa à tarde, o diabo usa à noite, o diabo usa a qualquer hora. Ele está sempre trabalhando, não tem descanso. Agora, se você não der brecha, ele não vai conseguir te usar. Nem eu, nem você. Então, com Pedro não foi diferente. Mas por quê? Porque Pedro não estava discernindo as coisas do Espírito. Pedro estava apenas entendendo no contexto humano. Por isso que é importante, Senhor, nos dê discernimento espiritual. Eu não posso ser enganado pelo diabo. Quando ele entrou em Judas Iscariotes, Lucas 22, 3 diz assim, entrou, porém, Satanás em Judas. Quem que entrou em Judas? O diabo. Está aqui, a Bíblia. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número de 12. Aqui não está dizendo que Judas ficou possesso. Aqui não está dizendo que Judas ficou endemoniado, rodopiando no chão, e todo mundo sai em nome de Jesus. Oh, Jesus está aqui, Jesus manda sair. Sai, sai, sai. Não. Uma coisa é ficar possesso, endemoniado. Outra coisa é você dar brecha e o diabo usar a vida. Sua, minha, seja quem quer que seja. Então a questão aqui é que Satanás conseguiu
entrar no coração de Judas, conseguiu colocar algo ruim no coração dele, levando ele a trair. Ele não precisou ficar possesso nem endemoniado. Para a pessoa trair, para a pessoa dar brecha, para a pessoa permitir que o diabo use, ou engane, ou manipule, ou seduza, ou seja lá o que for, dentro do contexto bíblico, não precisa ficar endemoniado nem possesso, só precisa dar brecha. Se eu der brecha, ele vai me usar. Estou falando de mim, eu sou o primeiro. Se eu der brecha, o diabo vai me usar. Pastor, você tem coragem de falar isso? Se você der brecha, o diabo vai usar. Mas sou diferente de alguém? Ué, qual a diferença de mim e dos outros? Nenhuma. Eu sou falho imperfeito igual a você. Posso cair na brecha do diabo. Melhor, posso dar brecha se não vigiar e se não tiver discernimento. Vou dar brecha. Então, se eu der brecha ou você der brecha, ele vai entrar. Ele vai entrar na tua mente, ele vai entrar na tua alma, ele vai entrar no teu coração, ele vai entrar nos teus pensamentos, ele vai agir na tua vida. Vai entrar algo dele em você. E não vai ser para a glória de Deus. Vai ser para destruir a tua vida. E Deus não quer que você seja destruído. Então, Jesus ainda vira para ele e fala assim: o que tendes a fazer, vai e faz depressa. Deus estava dizendo: eu sei que o diabo entrou em você, e você não se arrependeu, e você está obstinado, enganado por ele. Vai, faz logo o que você tem que fazer. E a Bíblia diz que ele levantou e foi. Jesus discerniu o mundo espiritual. Jesus sabia o que estava acontecendo. Quando entrou em Ananias, lembra a passagem de Ananias? Ai, pastor, pelo amor de Deus, meu Deus, Ananias morreu fulminado, meu Deus. Já pensou hoje assim? Está mentindo para o Espírito Santo. Morre, cai duro aí. Meu Deus, é tanta gente que ia morrer. Ia morrer, nossa, meu Deus, misericórdia. Quando entrou em Ananias, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Aonde o diabo entrou, querido? No coração de Ananias. Por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5, 3 e 4. Que o diabo conseguiu? Entrar no coração dele. Querido, quando o diabo entra no coração de alguém, é triste. O estrago é grande. Nós não podemos deixar o diabo entrar no nosso coração. Nós não podemos deixar o engano entrar no nosso coração, a mentira entrar no nosso coração. Então nós não podemos dar brecha ao inimigo. Tire da sua casa, do seu coração, tudo que não presta. Faz uma faxina hoje. Chega lá na tua casa e fala assim: diabo, vem cá. Por favor, faça favor, senta aí nessa cadeira. O Espírito Santo, meu amigo, mostra para mim, nessa noite, o que há dele dentro de mim. Ele vai dizer assim: não tem nada, eu nem te conheço, eu nem tenho nada com você, eu nem sei quem você é. Não, cala a boca, tu é mentiroso. Espírito Santo, mostra para mim se tem alguma coisa dele em mim. Mostra se ele está me usando para alguma coisa, mostra se ele está me enganando. Mostra se eu estou tendo alguma atitude que pertence a ele. Aí o Espírito Santo vem com a luz. Luz é a revelação. E vai começar a mostrar se há alguma coisa dele em nós. E aí qual é o próximo passo? Se eu identificar, se Deus revelar, arrependimento. E Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. E de repente, pá, abre os teus olhos espirituais, você discerne e vê coisas que não estava enxergando, que foi enganado. E aí abre os teus olhos e você fala: meu Deus, eu dei brecha, eu deixei o diabo me usar, eu deixei o diabo me enganar, eu fiz a vontade dele. Aí você se arrepende. Aí
a brecha se fecha e ele tem que ir embora. E para finalizarmos, seja o que for o tipo de pecado, e todo tipo de pecado é brecha onde vem algo dele e se instala no seu coração. Seja pornografia, seja conversa fútil, inútil, seja fofoca, seja mentira, seja engano. Não deis lugar ao diabo, Efésios 4, 27. Não aceite atuações malignas agirem na sua vida. Não aceite, não deixe entrar ações e atuações malignas na tua vida, nem no teu emprego, nem na tua parentela. Repreenda em nome de Jesus. Coloque canções na tua vida que glorifiquem a Deus. Abra a porta para o Espírito Santo entrar na tua vida. Tenha temor de Deus e não dê lugar ao diabo. Alguém está me entendendo aí? Amém? Agora eu quero fechar. Só vou deixar alguns textos bíblicos para você. Você pode, a gente vai colocar depois no IBE, você pode anotar e ler depois, tá bom? O diabo trabalha no engano, na persuasão, na distorção da verdade. É a serpente que enganou Eva. Ele acusa, ele fere, ele finge. Seu objetivo é destruir. Você pode ler em João 10, de 9 a 11. 1 de João 3, 8. Pratica o pecado, leva as pessoas à prática do pecado. Efésios 6, 11 e 12. Você tem que se revestir da armadura de Deus. 1 de Pedro 5, 8 e 9. Ele procura devorar, ele anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. João 8, 44. É o pai da mentira. 2 Coríntios 11, 14. Ele se disfarça até em anjo de luz para te enganar. Ele é o acusador. Ele leva você a pecar e depois comparece diante de Deus para te acusar. Você pode ler Atos 5, 3, que foi o que nós falamos aqui sobre Ananias. Ele induziu e instigou Judas a pecar. Judas deu lugar no seu coração ao inimigo. Ele é o tentador. E sabe o que é tentação? É indução ao pecado. Ele vai induzir, instigar você a praticar o pecado. É o que ele faz. Você se torna participante das práticas dele, do que ele é. Está lá em Mateus 4, de 8 a 11. Para finalizar, Efésios 4, 26 e 27. Não deis lugar ao diabo. Então, eu não sei se esse texto, eu marquei aqui Efésios 4, 26 e 27, depois você vê. Ireis, mas não pequeis. Por quê? Porque a tua ira tem que ser em relação ao pecado, não ao pecador. Irai-vos, mas não pequeis. Fique irado com o pecado que agride e fere a santidade de Deus, mas não fique irado com a pessoa. Então eu posso ficar irado com o pecado cometido, mas não com a pessoa. Amém? Em Apocalipse 12, de 7 a 9, fala da queda dos demônios, né? A ação do inimigo que foi lançado na terra, perderam a batalha, foram lançados na terra. E hoje, todo esse projeto do inimigo de destruir, manipular, enganar, seduzir, encantar, né? Toda ação demoníaca, principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso das trevas, vem realmente para destruir a igreja, confundir a igreja, enganar a igreja e impedir que a igreja se torne santa, imaculada e irrepreensível diante do noivo. Então, querido, essa noite o alerta de Deus é para que você avalie a sua vida, para que você não dê lugar ao diabo, para que você se arrependa daquilo que talvez tenha dado e para que você peça a Deus que te dê discernimento do Espírito, para que você discirna o que é de Deus e que não é de Deus, e não permita que nada dele habite em você, use você, engane você e destrua a tua vida. Amém? Você recebe essa palavra? Amém? Então agora está com você. A minha parte foi transmitir da mesa do Senhor para a tua vida, das orientações dele, das instruções dele para você, para que você pudesse avaliar e pudesse
ter uma consciência maior do mundo espiritual, da ação do diabo, como ele age, como ele trabalha, para que o Senhor não permita que você seja enganado por ele e muito menos afetado por ele, ou caminhar nas obras dele, nos feitos dele. Eu te convido a se colocar em pé. Nós queremos abençoar os nossos irmãos, nossos amigos, ouvintes aqui da palavra pelo Face. Nós abençoamos você que esteve conosco até agora. Medite nessa palavra, porque nós temos um inimigo em comum, né? Um dos nossos inimigos é realmente o diabo, e nós precisamos estar atentos, porque ele é muito inteligente, e ele sabe como trabalhar, e o objetivo dele é enganar o teu coração. Não deixe ele enganar o teu coração. Discirna as coisas do Espírito. Pede para Deus te revelar o oculto e o escondido, porque o diabo trabalha, querido, no oculto e no escondido, na ausência de luz, nas trevas. Cristo é o candelabro, ilumina, revela, mostra o pecado. O diabo oculta e esconde e trabalha nas trevas, e você precisa de luz para que revele todo o oculto e o escondido, as obras e feitos do diabo. Amém? E nós precisamos entender isso, para não sermos enganados nem derrotados, porque Cristo quer uma igreja forte, vencedora, madura, com autoridade contra o inferno, e que viva a vontade dele. E para isso temos que ser maduros, não podemos ser crianças inocentes, que não têm discernimento das coisas do reino espiritual. Amém?